Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema fantástico, porque a gente vem falando há 13 anos sobre esoterismo, sobre coisas que nunca foram faladas na televisão, e hoje é um tema que eu gostaria de ter abordado há muito tempo, mas tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento, e esse momento surgiu. E hoje eu trago aqui a psicóloga Josi Mansur. Tudo bem, Josi? Tudo bem, tudo bem. Para nos falar sobre o tema As Instâncias de Dzian. Para quem é esotérico, para quem é teosofista, para quem é o biota, para quem é do ocultismo, do hermetismo, tudo isso aqui deve estar acostumado com isso, mas outras pessoas não fazem a menor ideia do que sejam as instâncias de Dzian, e é isso que nós vamos tentar hoje, né, passar para essas pessoas aqui. Nós não temos pauta, vai ser um bate-papo e nós vamos começar. E aí, Josi, tudo bem? Obrigado tudo por bem. ter vindo, aceitado o meu convite. Eu que agradeço, Grego. É um prazer estar aqui com vocês. Josi, o que são as instâncias de Dzian? Quando a gente fala instância de Dzian, a gente corre logo para Blavatsky, né? HPB, Helena Petrovna Blavatsky, ela tinha mais um nome ou não? Não, era essa. Era esse Helena mesmo, Petrovna Blavatsky. Isso. Aí, o que são as instâncias de Dzian? Esse nome instâncias, o que seria? A palavra instâncias ficou no lugar de deslocas, né, ou de versos, né? Versos, tá. Seria mais ou menos isso, o significado, tá. E Dzian é um dos livros de sabedoria arcaica, né, de onde ela, que é de um outro grande livro, que é um volume de um grande livro chamado Kyuté. Ah, as instâncias de Dzian fazem parte do Kyuté? Exatamente. Tá. Então, o livro de Kyuté, ele tem 7 livros, 7 volumes sagrados, né, que são secretos, 14 volumes de comentários, tá, e anotações e glossários, que é aberto aos iniciados. E 35 livros que foram exotericamente, há alguns anos, né, traduzido, e Sim. A gente tem algum acesso a esse material. As instâncias, em específico, foram tirados do primeiro volume desses 14 comentários. Do primeiro volume dos comentários. Dos 14 comentários, tá, não dos 7 sagrados, tá, dos 7 secretos. E as instâncias vêm dali, né? Então era esse pequeno trecho que é comentado sobre a origem do universo e a origem do homem. O que elas falam especificamente? Vamos lá. As instâncias? Isso. Bom, as instâncias são divididas em 2 abordagens de temas. A cosmogênese, que é a origem do universo, né? E a antropogênese, que é a origem do homem, né? Ou da humanidade, né? E Blavatsky resolveu separá-los no sentido que tem um volume muito grande de conhecimento, né, de conceitos. Então ela separou em cosmogênese, né, baseado em todas as grandes religiões de sabedoria que existem, né, compiladas, e o livro de Kyuté traz esses comentários sobre a origem do universo. E as cosmogênese é dividido em 7 instâncias, tá, e antropogênese em 12. E a antropogênese é específica sobre a nossa humanidade. Ela não fala de outras humanidades. Fala sobre a nossa. Sobre a nossa, tá? Cosmogênese já abre mais no sentido da origem dos universos. Porque ela fala da origem que os hindus chamam de Manvantara, né? O início de toda a estrutura, ou seja, de um Maha Manvantara, do início de todo o universo, e depois em todos os seus ciclos, né? Tem os seus pralayas, os seus ciclos grandes e pequenos, e tudo isso é trabalhado em cosmogênese. A instância 1 e a instância 2 vão trabalhar a ideia mais central da doutrina secreta, que é a principal ideia, né, da tradição sabedoria, que é a ideia do absoluto, né, da unidade da existência. Não é fácil não, né? Não. Falar disso aqui é entrar no... É um abstrato, né, para nós, abstrato, assim, né? Mas essa ideia de que tudo tem uma única origem, né, e que nós viemos dessa grande una existência, né, essa é a ideia principal da instância 1 e da instância 2. Só que a instância 1 e a instância 2, eles falam de um momento
antes da geração do universo, da manifestação. Então ela é muito bonita, é uma instância muito simbólica, poética, cheia de alegorias, né? Onde fala de como surgiu, como irá surgir o universo, porque é uma instância, tanto a 1 quanto a 2, ela trabalha com uma negativa. Não existia dia, não existia noite, não existia homem, não existia o ar, não existia... Ela trabalha com essa ideia do negativo, porque o absoluto em si, essa ideia do que a gente poderia chamar de Deus, né, ela não tem atributos. Se ela tiver atributos, ela já é manifestação, e aí não vai ser absoluto. Então, o absoluto, ele não tem atributos. Então, essas duas instâncias são trabalhadas com essa ideia de negar o que não existe. Então, trabalha a ideia de Platão, né, do não número, né, da não existência e da existência. E começa trabalhando o eterno pai e mãe, né, em seu momentos de trevas, na escuridão, porque não existia a luz ainda. Quem será que foi? Quem captou essa ideia? Quem captou essa como é que a gente pode dizer? Quem captou essa cosmogênese? Você tem ideia de quem? Blavatsky coloca entre os comentários que seria, para nossa mente concreta, sim, claro, e para nossa mente ocidental, muito difícil imaginar tudo isso, né? Sem dúvida. Mas ela diz que existiram, em tempos muito remotos, videntes, pessoas com capacidade de clarividência, de poder olhar esses outros planos, né, invisíveis, e poder em algum grau abstrair essas ideias de como tudo isso se estruturou. É a única coisa que ela, assim, poucas palavras, coloca nas instâncias, né? Mas na realidade a gente não sabe exatamente. É muito difícil, né? Porque quando a gente conversa sobre alguma coisa, a gente tem ideia sobre essa coisa, né? Uhum. Vamos falar de um gato, eu sei que ele tem pelo, tem diversos tipos de gato, uma árvore, um galho. Agora você falar da abstração, sim, aí precisa ter um poder fantástico, vamos dizer, para você ver o que ainda não está manifestado, como você acabou de dizer, né? Exatamente. Tá, e nós estávamos falando da primeira, você falou da primeira instância? Isso, a primeira e a segunda, então, fala ainda de um universo não manifestado. Tá. Né? Um universo que os hindus chamam em estado de pralaya. Né? Tá. Ele ainda está na noite. Né? E aí há uma descrição de tudo que existe nessa estrutura para surgir um novo universo. Então isso é muito bonito, porque a primeira e segunda instância elas mostram exatamente a essência de todos os universos, e que num determinado momento que ela abre, ela falando a sétima vibração em Pralaya, tá, porque existe no absoluto um eterno movimento, nada cessa, mesmo em Pralaya. Existe um movimento. Sem dúvida. O movimento nunca para, mesmo em Pralaya. O que acontece em Pralaya? Há um recolhimento de toda a matéria, né? Há um único ponto Laya, um único ponto, né? Que é o próprio absoluto, e que fica em movimento. Né? Fazendo uma analogia como se fosse uma grande tartaruga dormindo. Tem um certo movimento, né? Parece estático, mas tem um certo movimento. Sem dúvida. Tá. Isso seria o estado em Pralaya. E a primeira e segunda instância falam exatamente desses conceitos. Mas esse universo que eles falam, o Josi, ou que a instância fala, ele se refere ao nosso universo, assim, esse que nós conhecemos hoje, ou ele fala antes de tudo? Como é que é essa questão do... Ele fala desse universo infinito. Infinito, tudo. Ele não fala especificamente do nosso... Na sétima instância, sexta e sétima instância, tá, vai falar da construção do nosso sistema solar. Então, os primeiros tá. Então, isso. Continue, vamos lá. Então, a terceira instância, aí começa a manifestação, o processo da manifestação. Né? E, então, todos os elementos, as hierarquias, né, celestes, que passam a existir, e toda essa estruturação do universo em seus 7 planos. Então ela coloca que existem 7 planos visíveis de existência, tá, e 7 planos invisíveis de existência. Né? Então a doutrina secreta trabalha com essa chave de 7, né? Tem outras teorias que
trabalham com chave de 9, de 12, né? Mas a doutrina traz essa essência, né, das chaves de 7. Então, que existem 7 planos de manifestação, né, visíveis, né, e 7 planos invisíveis. Tá. E dentro desses 7 planos existem hierarquias divinas, e inclusive o homem é uma dessas hierarquias. Em que plano que estaria o homem nesses 7 planos aí? O homem já existe desde o início Desde o da início, estruturação. Tá. Né? Ele é o que as grandes teorias chamam de Adão Kadmon. Né? Sim. E ele as religiões já deram a sua fantasia. Exatamente. Então ele é essa ideia da mente, né? É man, né? Em sânscrito, né? Que é essa grande mente. Então a ideia do homem já está no início da estruturação do nosso sistema. Okay. Né? E a quarta instância já vai trabalhar com a estruturação do nosso mundo, como os elementos que constituíram o nosso mundo. Né? A sexta e sétima já vão trabalhar com a estrutura da hierarquia, a sétima com a entrada do homem, já com a ideia da humanidade sendo estruturada. Né? E isso fecharia cosmogênese. Tá, isso é só a cosmogênese, né? Só cosmogênese. Tá. Depois, a antropogênese está onde? Já em outras instâncias ou não? A antropogênese, Blavatsky fez um livro específico. Tá. O livro 1, no original em inglês, foi Cosmogênese. O livro 2 foi Antropogênese. E a Antropogênese, ela destacou, desses comentários do livro de Kyuté, ela destacou 12 instâncias, onde está diretamente trabalhando a origem do homem, da nossa humanidade, né? Onde ela correlaciona em todas as 7 raças, né? Os 7 estruturas de característica humana, né? E que na realidade é uma única, né? Mas ela vem se diferenciando, né? E se modelando e se aprimorando à medida que o espírito adensa a matéria. Né? Essa matéria vai se modelando, vai se adaptando, vai se aperfeiçoando até chegar ao homem que nós somos. Né? Que somos hoje. Tá? Que somos hoje. Que, segundo a tradição, pouco vai se modificar para a sexta e sétima raça que está para surgir ainda. Nós somos a quinta. A quinta, que quinta raça é? Quinta raça. Quinta. E somos a quinta sub-raça da quinta raça. Isso. Né? É difícil quando a gente ouve isso pela primeira vez, fala, nossa, a gente não lembra nem das anteriores, como é que a gente vai lembrar da de hoje e imaginar o futuro, né? Acima da nossa, a sexta raça, que raça será? Todas as raças, Blavatsky coloca que é uma mescla, né? Como se fosse uma junção do aprimoramento do melhor que aquela raça raiz teve e as suas sub-raças. Né? E, então, na realidade, nós hoje somos o reflexo do que foram todos os nossos antepassados. Acho que os nossos antepassados devem ter sido bem bagunçados, né? Porque nós ainda, hoje aqui, que é quinta raça? É quinta? Hoje nós estamos na quinta? Então, para sermos quinta raça, eu acho que ainda nós temos muita coisa para desenvolver, né? Sim, sim. Nós estamos no que se chama, no equilíbrio ali no meio entre um processo de ascensão novamente, né, para um aprimoramento da raça humana, ou seja, da execução desse grande plano divino, né, que é isso que é muito bonito no que Blavatsky trouxe, né? Ela trouxe essa ideia de que nós não estamos soltos aqui, existe um plano divino, existe um plano muito inteligente, né, que nos cerca, que nos estrutura, que vai nos dar elementos visíveis e invisíveis a cada momento, a cada ciclo que nós estivermos passando. Essa prova da inteligência é inequívoca, né? Isso. Inequívoca, porque hoje a gente fala, é muito difícil a gente provar alguma coisa sobre o abstrato. Como é que eu vou provar o abstrato, né? Então isso aqui, até a própria cosmogênese, como falam, tal, como é que eu vou provar? Só se eu tiver um acesso que nem tiveram esses videntes, vamos dizer. E vai ser um acesso particular, porque eu não posso generalizar, não posso fazer com que todo mundo veja o que eu vi. Exatamente. Mas que essa inteligência notória, ela porque isso aqui não pode ser nada de acaso, né? Não existe acaso. Não existe, né? Porque mas até o mais cético, ele vai ver a natureza, ele vai ver a constituição do universo, vai ver a harmonia das estrelas,
o dia, a noite, o ciclo de 7 dias, o ciclo menstrual da mulher, que também é tudo. Então é muita coincidência que não pode ser coincidência, né? Então alguma inteligência, alguma coisa existe por trás disso. Então quem conseguir explicar isso, quem conseguir trazer, né? E Blavatsky parece que foi uma precursora disso, né? Foi. Então eu quero voltar aqui às instâncias de Dzian. Dizem que esse livro ele sumiu. As instâncias de Dzian sumiram ou não? Ou quem que sumiu? Foi o Kyuté ou as instâncias de Dzian? Parece que foi queimado. Como é que foi essa história? Segundo a tradição, esses livros, até um determinado período, existiam nas mãos de grandes instrutores. Isso. Né? E com a entrada do que a gente chama desse ciclo de Kali Yuga, ou seja, com a idade mais obscura, né, da humanidade, que vem lá da decadência Atlante, né? Sim. Esse material foi recolhido e guardado, né? E por muito tempo, né, não se teve acesso a esse material. O que se sabe hoje que esses livros são, alguns desses livros, a gente não sabe exatamente, né, quantos, são guardados no Tibete, né, por grandes lamas, né, e onde os leigos não têm acesso. Sem dúvida. O que foi dado aos leigos, a parte mais exotérica, foram esses 35 volumes que foram traduzidos há alguns séculos, né, e que têm acesso, tem algumas traduções em inglês, em outras línguas, né. Eu não tive acesso ainda a esse material, mas o que se sabe é que esses 14 volumes dos comentários têm acesso só grandes iniciados. Até esses comentários não é qualquer um que acessa, então. Não, porque tu precisa ter um grau de purificação, né, um grau de caminhada, né, interna, para ter acesso a esse material, porque senão ele nos dá muitas chaves, né. Tanto é que Blavatsky ela teve acesso a vários volumes, mas ela só pôde ter revelado algumas partes do primeiro volume desses 14 comentários. Então, para te ver que a gente tem uma pincelada, né, em linhas gerais do que é a estrutura do universo, como o universo se estruturou e como a nossa humanidade se estruturou, mas esses livros contêm muito mais sabedoria, né, ou seja, de todas as humanidades que já existiram, de todos os universos que já existiram, né, e como todos se dissolveram e voltaram a existir em vários ciclos, né, porque hoje nós estamos vivendo um Mahamanvatra, né, ou seja, um grande abertura de um universo, e dentro de vários sistemas solares, e aqui estamos falando do nosso sistema solar, dessa humanidade que habita o nosso sistema solar, em específico a Terra, né? Então a antropogênese trata especificamente desse tema. E ela dá algum tempo, ela dá algum prazo disso aqui, porque apesar de que nós não estamos falando de muito tempo, né? Porque Blavatsky viveu em século XIX, né? 1800, né? Então ela trouxe isso aqui à luz não faz muito tempo. Não. Então existe alguma previsão, vamos dizer, trazer esse conhecimento para essa época? Parece que ainda o homem não está preparado para esse conhecimento, porque veja quanta gente estuda a doutrina secreta. Eu já tentei ler a doutrina secreta umas 500 vezes, não consigo. E olha que eu sou interessado nisso, eu vou atrás, mas não tem jeito. Eu pego uma coisa ou outra, mas não dá para pegar o entendimento. Então é um conhecimento. Na sua opinião, eu quero saber para que época que é esse conhecimento? Como é que claro que se a gente tiver o acesso a essa verdade, talvez o ser humano se modifique. Sim. Né? Eu sei a origem, agora eu estou convicto de que existe alguma coisa. Então eu vou me dedicar a isso, eu vou me transformar porque realmente existe alguma coisa. Então, mas parece que é muito complexo para o ser humano absorver esse conhecimento. Com certeza, então, com certeza. O que é feito? Você pertence à Sociedade Teosófica Brasileira, né? Vocês estudam bem a Blavatsky, a doutrina secreta, isso. E tem grandes obras dentro da Sociedade Teosófica que ajudam nesse entendimento. Sim. Como você vê... Apesar disso, já temos quase 100 anos, quase um século de estudos ou não?
da publicação da doutrina, 130 anos. 130 anos, veja só. Este ano que passou, então, né? E ainda, olha, veja quantas pessoas podem dizer eu sei falar sobre a doutrina secreta, não é muito pouco. Então, como você que trabalha com isso, lida com isso, faz parte da STB, como vocês lidam com disseminar esse conhecimento e de que forma? Porque é uma coisa muito complexa. O que acontece, assim, Blavatsky coloca que a doutrina secreta, essa parte que foi revelada à humanidade, não é para massas. Não é um conhecimento para massas. Não tem jeito. Então, é um conhecimento para determinadas individualidades, determinadas almas que já adquiriram ao longo das suas caminhadas de infinitas nascimentos e renascimentos um despertar maior da alma. Porque para entender o conhecimento da doutrina secreta, ele não é um entendimento intelectual, ele não é um entendimento meramente que passa pelo cérebro. Sim, não é hemisfério esquerdo. Ele é uma compreensão intuitiva, de uma intuição que não passa por um sentimentalismo, mas uma intuição búdica, de uma intuição que nos abre a consciência para que a gente possa ver as coisas como as coisas realmente são. E esses são os olhos da alma humana, da alma imortal. E quando a alma atinge um certo grau de maturidade, ela consegue, ao estudar esses textos, ir reconhecendo pequenos fragmentos, pequenos, sabe? Pequenos lampejos, assim. Eu não sei muito bem isso, mas isso me faz sentido, isso me cheira bem. Sim. Os insights que a gente tem nesse sentimento. Exatamente. Assim. Então eu vejo que a doutrina secreta é exatamente isso, é esse percorrer de forma muito humilde, sem pretensões de querer saber tudo. Porque os volumes que foram publicados, Blavatsky diz, eles não revelam tudo. Eles são uma pontinha do véu que foi dada a essa humanidade, uma pontinha do véu. Por quê? Porque o Ocidente precisava ter essas revelações. O Oriente guardava todo esse tesouro da humanidade, e o Ocidente estava entrando no materialismo quase que cego, Isso é verdade. Então ela precisou, e os mestres dentro do plano da proteção da humanidade, revelar alguns conceitos, alguns conhecimentos. E isso é que a doutrina secreta vem trazer. Então, ela não é um texto grego que se pode pegar um livro, como a gente diz, ler de cabo a rabo. Não dá. Ele é um texto que tu tens que ler por partes, indo muito pelo interesse da tua própria alma. Sim, bem falado, tem razão. E sempre com textos paralelos. A mitologia ajuda muito na compreensão da doutrina, porque a doutrina ela é toda simbólica. Até livros prévios da Blavatsky, tipo A Voz do Silêncio, que também é complicado pra caramba, Então, mas são livros que ela, pela cronologia, pela bibliografia dela, vamos dizer, a Doutrina Secreta não foi o primeiro livro, né? Não, o primeiro livro de Blavatsky foi Isis Sem Véu. Isis Sem Véu, falou, exato, são 4 volumes. Isso, que as 10 principais ideias de Isis Sem Véu são retomadas na Doutrina Secreta. Sim. Porque Isis Sem Véu foi um livro escrito com muito conhecimento, muito conteúdo, e Blavatsky não teve muito tempo para sistematizar esses conteúdos, então ele gerou muita polêmica, Já a doutrina veio com uma certa linha, também não tem muita sistematização, tem razão, mas veio com uma certa linha de ordenamento, como o universo estrutura, como era antes da manifestação, como era depois, que elementos são necessários para a estruturação do universo, como as hierarquias surgiram, que forças trabalham nessas hierarquias, qual é a força que rege todo o fluxo da vida, todo o fluido da vida, como surge o homem, como os reinos vão se estruturando. Então ela veio trazer na doutrina secreta esses elementos. Tu me perguntaste como estudar. Isso, perfeitamente. Isso foi uma questão que muitos fizeram perguntas para Blavatsky. Aí eu trouxe... O que você trouxe? Aqui 2 livros que foram publicados bem depois, Qual é? Mas esse aqui, que é a Sabedoria Eterna. É uma compilação
das instâncias, das 7 instâncias de cosmogênese e das 12 de antropogênese, e tem uma boa introdução falando de um roteiro de estudo. Deixa eu mostrar, deixa eu deixar aqui. Esse aqui é da Blavatsky, As Instâncias de Dzyan, ou o livro da meditação mística, editora Pensamento, está aqui, ó. Interessante. E esse livro, então, é de fácil leitura? Fácil leitura, tá? Aí, é um livro de introdução. De introdução, tá? Quem quiser começar, vamos dizer, a entender a própria doutrina secreta, você indica... Uma boa indicação. Uma boa indicação para se começar. Sim, tá, sim. Ótimo. Porque apresenta de uma forma sintética, mantém os nomes em sânscritos, porque muitos nomes... não tem tradução. Não realmente. tem. Não. Então, a doutrina, a Blavatsky precisou ser fidedigna, né? Claro. Ao sânscrito. E sendo que muitas das coisas que ela compilou estavam em Senzar, né? Que era uma língua bem antiga. Antes, né? Que era uma língua usada por todos os grandes Senzar Vatan também, iniciados e sábios. Mas ela trouxe isso para o sânscrito, né? E mesmo assim o sânscrito para nós é uma língua ainda desconhecida. Bastante difícil de compreensão. Mas o resumo que está aqui ótimo, o resumo que está aqui. Boa indicação já. É um bom livro, assim, como roteiro. E aqui começa e esse outro livro que eu trouxe, que são os fundamentos da filosofia também esotérica. Dela aqui, ó, da HPB. Fundamentos da filosofia esotérica. Tá? Quantos livros a Blavatsky escreveu? Você tem ideia? Olha, esses livros, eles usam o título como Blavatsky, mas não são escritos por Blavatsky, né? Sim. A autoria dela, eu sei que foi escrito por Blavatsky foi a Isis Sem Véu, Doutrina Secreta, Voz do Silêncio, a Chave para a Teosofia, Ocultismo, né? Eu até separei um dia desses aqui, sabendo que a gente ia conversar, até separei uma bibliografia dela ali, bem interessante. E muitos artigos, né? Blavatsky publicou muita coisa. Isso é bom. Tá. Né? Esse aqui também, fala sobre esse livro aqui que eu te interrompi. Esse livro foi um dos compiladores desse material. Nos últimos anos, e principalmente no último ano de vida de Blavatsky, nos últimos 3 anos, logo depois da publicação da doutrina, ela ficou trabalhando com um grupo mais seleto de teósofos. Nos Estados Unidos, né? Isso. Tá. Então, aqui ficaram mais próximo dela, então puderam fazer mais perguntas, puderam tirar dúvidas sobre a leitura da doutrina. Sim. E aí esse livro foi compilado com perguntas sobre como estudar a doutrina secreta. Olha que bacana. Perguntaram para ela. Então ela dá algumas sugestões aqui de que a doutrina secreta é estruturada em 4 ideias básicas, em 3 grandes proposições. Tá. E ela diz como estudar isso. Essas ideias básicas, elas estão estruturadas dentro das 3 proposições. As 3 proposições são o que significa a origem do absoluto, que é a ideia do absoluto, né, desse eterno movimento, né, toda a estruturação do homem. Isso que você chama, esse primeiro aí, a gente pode chamar de imanifestado, ou imanifestado é outra história? Esse eterno absoluto. Imanifestado. Pode ser, podemos usar como imanifestado. Exatamente. O segundo, então? E a segunda proposição, ela vai trabalhar com acho que é tanta coisa que eu não sei te dizer de cabeça. Vamos lá. Mas vamos lá. Aqui ela trabalha, eu gosto muito desse livro. Bacana, muito boa indicação aí. Porque pelo menos a gente já tem um caminho para começar, né, para você poder entender. As 3 proposições fundamentais, né? Tá, isso. Então, a primeira, que é esse princípio do onipresente, né, do eterno, do sem limites, que vai trabalhar com essa ideia da realidade una da existência. Ok. Tá? A segunda proposição vai trabalhar com a ideia da eternidade do universo. Tá. Tá. Quer dizer, não teve começo e não teve Exatamente, com a eternidade do universo. Que vai estar dentro, onde a gente estuda essa ideia aqui, primeira e segunda instância. Trabalha bem essa questão. Tá. E a terceira proposição é a identidade fundamental das almas, de todas as almas, com a alma a suprema alma universal. Caramba! Então aqui vai trabalhar a ideia da origem da humanidade, das hierarquias, de todas essas hierarquias divinas
que vão dar origem ao próprio homem. Nós somos o conjunto de todas essas hierarquias. Tá. Né? E essas são as 3 grandes proposições. Essas 3 grandes proposições estão na doutrina secreta? Estão. E onde a gente estuda ela? Numa partezinha dentro da doutrina chamada proêmio. Olha aí, ó. Para quem é curioso, que proêmio. Tá, então, querem começar... No livro 1, 2, 3, 4... Na página 85 da Doutrina Secreta, volume 1. Volume 1, página 85, proêmio. Proêmio. Ah, tá aqui, ela até trouxe aqui, ó, tá, volume 1. Eu trouxe a doutrina. Tá? Então, o proêmio, ele trata essas 3 proposições, essas 3 ideias. Então, Blavatsky sugere que se comece com esse tomo. No final dele tem um resumo. Tá. Desse primeiro volume. Ela sugere que se comece a estudar pelo resumo. Primeira leitura. O resumo vai te dar Começa pelo resumo, nem começa pela primeira página. Começa pelo vai pro fim ali. Começa pelo resumo. Tá. Né? Eu gosto muito de ler a introdução, porque a introdução traz uma parte histórica, contextualiza quem foi Blavatsky, contextualiza de onde todas essas ideias surgiram, mas ela sugere que se comece pelo resumo. Interessante. Do resumo, vá para o proêmio, que são as 3 proposições. Nossa, então a orientação já é para a página 80 e pouco, nem é para a página inicial. Exatamente, tá? Olha que interessante, ó. E do proêmio, né, a gente começa um trabalho de estudo gradativo das instâncias. Então, se lê a instância, no sentido literal dela, que são os 7... As instâncias estão aí dentro também. Aqui, estão aqui. Elas estão destacadas, né? Destacadas, ok. E aí depois, cada instância tem uma parte grande de comentários, explicando conceito por conceito. Tá. Então vai explicar o que é conceito do absoluto, o que é movimento, o que é duração. Olha que bacana, que bom a gente estar ouvindo isso, porque pelo menos tem uma orientação, né? Sim, né? O que é Forrat, essa grande energia. Tá. Né? Ela vai explicando conceito por conceito. E ela vai trabalhando esses principais símbolos que estão colocados de forma alegórica, né? O que significa eterno, pai e mãe, envolto em suas 7 peles, por exemplo, em suas 7 vestes, né? E aí ela vai traduzindo esses conceitos, ela vai trabalhando o símbolo, né, com o conceito dele em específico, para que a nossa mente possa ter um grau de compreensão. Né? Exatamente. Agora você falou, o que eu imaginei? Imaginei que tem 7 peles de alguma coisa, um bicho, sei lá, boi, vaga. E não é bem isso. Não, né? são 7 planos perfeitamente, do universo. Usam-se analogias, né, para você poder... O eterno pai e mãe é essa grande ideia da unidade. Sim. Né, e da grande substância, ou seja, dessa junção, da unificação homogênea do absoluto, né, com a matéria. E manifestação, matéria homogênea ainda. Né? Quando ele vai se dividir em 7 peles, ele já está em matéria heterogênea. Né? Ou seja, ele já vem se diferenciando. Então, ele vai se diferenciar em 7 planos. É quando Forrat desce estruturando os 7 prakritis, que é uma outra ideia que aparece aqui, os 7 planos da matéria. Né? E então, Blavatsky vai trabalhando conceito por conceito, no comentário de cada instância. Falando em comentário, você esqueceu de citar, e veio agora à minha mente aqui, um negócio importantíssimo que ela escreveu também, o glossário teosófico. Né? Sim. Esse é imprescindível para você entender o que ela fala. Né? Sim. Que aquilo lá, você não entende uma palavra, você vai lá no glossário e está tudo à disposição. Né? É importante ter o glossário para o estudo, né? É muito agora importante. É bacana isso aqui, ó, já me entusiasmei aqui. Agora eu vou começar, depois, a partir de amanhã já vou começar a ver a doutrina secreta, pela dica que ela deu, porque às vezes, se você entra, é por isso que desanima muitas vezes, porque a pessoa, o neófito, o postulante, o curioso, o simpatizante, sei lá, ele vai lá e ele entra por uma porta errada. Ele entra por uma porta errada, ele vê que não entende nada ou não sabe o que tem lá dentro, eu vou fechar isso aí e vou cair fora. Exatamente. Né? Não tem orientação nenhuma, né? Então é bacana quando você já deu para nós aqui, para o meu telespectador, o caminho da gente começar a ver essa questão das instâncias de Dzyan, que é um nome que até assusta, né? Porque para quem se mete a ver isso aqui, o Kyuté, que eu contei outro dia aqui, não sei, acho que foi para vocês mesmo que vieram me visitar, né? Eu sonhei com os livros de Kyuté, um negócio maluco, foi fantástico. Eu vi essas coisas, livrões desse tamanho, se eu viajei na maionese, seja lá o que for, não importa, mas muito bacana, né? O que eu vi lá, eu estou falando aqui e estou vendo o que eu vi lá. Então, são coisas bacanas você entender a sua origem, os seus questionamentos.
você aprende por que você está aqui, né? Exatamente. Você dá um sentido à sua vida, eu acho, né? Fala, o que é? Todo mundo olha para cima. Por que eu estou olhando para cima? Exatamente. Não é? Por que eu estou olhando para cima? Eu vim de lá de cima, eu nasci do meu pai, eu nasci num parto, no hospital, numa clínica, sei lá o quê. Por que eu fico olhando para cima? Por que eu busco saber o quê? Por que eu vou querer saber quem eu sou? Sim. Quem eu estou, não sei o que, essas coisas todas. Então são questionamentos. Você é psicóloga, você sabe do que eu estou falando, muito melhor do que eu, né? As pessoas chegam lá e tem uma série de conflitos. Exato. E se ela tivesse como é que se diz, a capacidade, o caminho dela própria ir buscar essas respostas, ela chegaria para você quase que prontinha, porque aí você, não é? É aí verdade. você ia dizer, minha É mais fácil de trabalhar as nossas inquietações. Não é, então? Então continue seu raciocínio, que estava muito bom sobre o que nós estávamos falando. A literatura, vê aí o que você trouxe no roteiro aí. Uma das questões assim do livro de Dhyan, a palavra Dhyana, Sim. ela vem do sânscrito dhyana, muito bom, que ótimo. quer dizer meditação mística. Dhyan vem de Dhyana e que significa meditação mística. Olha só. Então, e é interessante isso, né, que a tradição budista tibetana, né, que é a que guarda esse conhecimento do livro de Kyuté, é a tradição budista tibetana, né, que são os monges, né, Gelupa, né, dos gorros amarelos. Até eu trouxe algumas coisas para falar um pouquinho sobre isso, né? Vai lembrando, que é muita coisa, foi bom você trazer anotação, porque a gente sempre passa batido em alguma coisa. Sim. E um dos grandes guardiões e defensores, né, de todo esse conhecimento foi Tsongkhapa, no século XIV, Sim. onde ele fez toda uma reforma, né, ele reformulou o budismo, que estava sendo deturpado por outros monges, e ele reestruturou isso num budismo mais humano, mais puro, né? E aí ele trouxe, ele é um dos fundadores da seita Gelupa, né? Como é que é o nome da seita? Gelupa. Gelupa? Que são os turbantes amarelos. Turbantes amarelos. Sim, isso que a gente vê. Isso. Né? Vê fazendo aqueles desenhos, inclusive, essas coisas, tá? E eles são do grupo paralelos juntos ao grupo da fraternidade mística, né? Relacionado com os grandes iniciados. Tá. Né? E esses textos são guardados, onde ele revela também outros textos, que é o Kala Chakra, que é um grande compêndio também de conhecimento, pautado dentro do livro de Kyuté, que fala da roda do tempo. E que é o que Blavatsky trabalha aqui. Ela trabalha com o círculo infinito da duração. Também? Nas instâncias de Dhyan, a cosmogênese trabalha com o círculo infinito da duração. E esse círculo é só abstrato ou tem o círculo, tem algum desenho que mostra alguma coisa assim? Existe no proêmio, ela abre falando desse circuito, né, desse grande círculo. Quando ela abre uma folha de um dos fólios do livro de Kyuté, né, ela vê um disco de brancura num fundo negro. Então ela está mostrando o universo ainda em pralaya, em sono. E depois ela abre uma outra folha, onde tem um outro desenho, que continua com esse círculo branco, no fundo negro, com um ponto. E aí vai iniciar o processo da manifestação. Que interessante. E aí ela vai descrevendo dentro do proêmio, passo a passo, dessa ideia, dessa compreensão dessa grande ideia, né, simbólica. E isso é o círculo da duração, porque na realidade o tempo ele é relativo. O tempo na realidade é uma criação da mente do homem, né, porque o que existe é a eterna duração. É o sempre, né? E a duração é um dos aspectos do absoluto, né, que é o eterno absoluto, o espaço absoluto eterno, o movimento e a duração. Esses são os três aspectos do absoluto. Se a gente quiser descrever o absoluto para uma mente mais concreta, é o espaço, que é esse espaço para além das nebulosas, para além de toda a nossa Via Láctea, é esse espaço infinito, e que é eterno. E o movimento, que também é eterno, que nunca cessa, e a duração,
que é que vai dar origem ao tempo no processo de manifestação. Então, Jacob Boehme, que foi um grande filósofo, né, ele tem uma expressão que eu gosto muito. Ele diz assim: para quem o tempo é como a eternidade, e a eternidade é como o tempo, livre estará de qualquer conflito. Não tenha dúvida. Se alguém entender isso aí, está livre de qualquer conflito mesmo. O duro é você ter consciência disso. Exatamente. Porque verbalizar isso é fácil. Agora, você ter consciência disso é fantástico. Mas essa é a nossa tarefa. Exato, mas isso que eu acho vejo bacana. que o único sentido da existência do homem aqui no planeta Terra, que é uma grande escola, é ele buscar o seu caminho, ele buscar a sua senda, ele buscar a sua vida interna, ele buscar entender quem ele verdadeiramente é. Nós somos seres imortais. Nós não somos seres finitos. A Sociedade Teosófica Brasileira, pelo que eu conheço e estudei ali, ela tem como lema é Satyanasti para o Dharma, não é isso? Isso. Não existe religião maior nada superior do que a verdade. Isso. Não é nenhuma religião superior à verdade. Então, acontece que não sei quem ou o que existe desde o tempo imemorial também, que trabalha contra essa verdade. Sim. Trabalha contra essa manifestação da verdade, porque alguém disse, sei lá quem, também não vem ao caso e nem quero saber o autor ali. A verdade, como é que é? Você conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Realmente a verdade liberta. Quando você tem consciência disso aqui que você acabou de dizer, se a pessoa souber o que está falando, ela vive sorrindo, ela vive em estado de samadhi, né? Para mim tudo tá bom. Existe ruim? Não existe ruim porque eu não sei o que é ruim. Existe tudo essa coisa. Agora, essa força contrária que nos afasta da verdade é que é o grande problema. Exatamente. Todo mundo busca, né, essa coisa. E como Blavatsky deixou alguma coisa escrita, alguma dicasinha, alguma orientação nesse sentido? Deixou o último livro escrito por Blavatsky, que é A Voz do Silêncio. Tá. É um livro fantástico. É um livro fantástico. Eu estou lendo, inclusive. Ele é o livro que revela o início da senda da alma humana, porque quando a alma humana ela percebe que nada mais aqui no mundo das necessidades, né, faz sentido para ela, quando o homem diz, tá, mas isso não faz mais sentido para mim, isso também não, determinados prazeres, saciamento dos meus sentidos, tem que existir algo mais para me dar sentido à vida. Quando ele começa a fazer essas perguntas, né, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né, ele exatamente começa o trabalho da senda da voz do silêncio. Ele começa a caminhar pelos portais, ele bate na primeira porta. Né? Mas essa primeira porta é interessante, você como psicólogo, reitero aqui, essa primeira porta diz, putz, mas esse não é o meu lugar. Sim. Né? Porque quando você chega mais ou menos nisso que você disse, você acha que você está no lugar errado. Então isso mostra que você ainda não está pronto. Não. Se você tivesse consciência daquilo que você chegou, você falou, opa, não estou no lugar errado, eu estou começando a me dar conta de onde eu estou. Neste plano de manifestação nosso, nós não vamos encontrar esta verdade. Blavatsky deixa isso bem claro na doutrina. Enquanto nós estivermos presos aos desejos, né, aos sentidos que nos prendem aqui na roda da necessidade, nós não vamos acessar a verdade. Nós vamos ter vislumbres, verdades relativas, vislumbres, insights. Né? Para isso, nós temos que exatamente fazer um trabalho de construção da vida interior. Né? Então, é o que a Voz do Silêncio fala, mate a vida. É complicado, é profundo. É muito profundo. Quem entender aquilo lá, nossa, aquilo já é o caminho. Então, ela deixou esse roteiro, que eu vejo que é um roteiro que a gente tem que ler, reler, vidas e vidas e vidas. Que não é só uma vida para ler Voz do Silêncio. Né? Para que a gente se prepare, para que a alma realmente, em cada reencarnação, ela lembre de que ela não precisa perder tanto tempo, como eu brinco, na loja de balinha. Né? A gente brinca muito tempo na vida, né? E a gente esquece, né, de que nós somos seres divinos e que nós estamos em jornada. Não é para ficar muito tempo. A maioria nem tem ideia. A maioria nem tem ideia disso, né? Nem lembra. Nem sabe. Agora, às vezes eu questiono quem
quem é mais feliz? Aquele que não sabe de absolutamente nada, o ignorante do verbo ignorar. Esse que está vivendo, está tendo os prazeres dele, o trabalho, o lazer. Isso aqui, ou nós aqui que estamos... Porque nós penamos, né? A gente que busca o nosso autoconhecimento, despertar a humanidade, essas coisas, não tem uma vida prazerosa, digamos assim. Blavatsky coloca que se nós queremos procurar felicidade aqui, não vamos encontrar. Pois é. A felicidade não está nesse plano material, não está nesse plano. Então, mas para que a gente se prepare para isso, exige muito esforço, né? Muito esforço mesmo, em todos os sentidos, né? Então, porque hoje existe uma grande dúvida. Se você tivesse, eu vou trabalhar porque 3, 4, 10 vidas, 500 vidas para frente, eu vou colher alguma coisa. Mas hoje existe a dúvida. Existe alguma coisa do outro lado? Não tem, ninguém tem espasmo de nada. Então é complexo, muito complexo para o ser humano. Nossa, reitero, você escolheu uma profissão maravilhosa. Eu valorizo muito o psicólogo. Sim. Nossa, porque para entrar na psique do ser humano não é fácil não. Porque ali é um universo de interrogações lá dentro. Sim. Então, para você trabalhar isso e dar ânimo para a pessoa, pessoas que estão à beira de um suicídio, pessoas depressivas demais, que é uma doença mais séria hoje aqui, para você trazer um alento para a vida dela não é fácil. Não. Né? Então, você dizer, olha, reage porque tem coisa boa aqui, não do lado de lá, né? Porque senão ela vai se mata, se suicida, não. Então isso que a gente precisa arrumar um jeito, não sei se você tem o Blavatsky, o Kyuté, a Estância de Zen, como despertar no ser humano essa esperança de que a vida é algo além disso aqui, existe alguma coisa que eu posso buscar e que eu tenho realmente condições de buscar. Como que você... Eu vejo que a vida... Como trabalhar ela isso? não é além disso aqui. A vida é. Sim. Né? E nós construímos essa ideia de que a vida é um eterno contínuo, em constante aperfeiçoamento, que isso é uma coisa muito bonita nas instâncias, tanto na instância 1, 2 e 3, revela que no Mahamanvatra, no início do grande universo, tudo renasce novamente, inclusive os grandes deuses, inclusive os grandes seres celestes. E todos eles estão regidos por uma lei, que é a lei da harmonia e a lei do karma. Então eles vão precisar reencarnar, passar por todos os planos, até voltar à sua consciência já desenvolvida de grandes seres celestiais. Pensar nessa ideia é um alento, porque se os grandes seres passaram por todo esse processo e se reencontraram consigo mesmo, com a sua própria essência, por que nós não nos reencontraríamos? Vai depender de como a gente lida com essas ideias. E uma das coisas que eu vejo assim, nós temos que matar em nós a dúvida. O ser humano, ele carrega duas irmãzinhas na sua psique, que são terríveis, que é o medo e a dúvida, que são as irmãs de Psique, do mito de Psique. Então, ele tem que matar, sem dó nem piedade, o medo e a dúvida, para que ele possa dar a mão ao grande Senhor, que é o amor, que é Forrat, que é Horus, que é o nome, Osíris e tantas outras divindades que estão dentro dessa força. E à medida que o ser humano acredita que ele pode, ele dá essa mão, ele avança. Então eu vejo que é uma questão de se posicionar. O que eu quero exatamente para a minha vida? Eu quero viver essa vida de inconsciência? Bom, é uma escolha. Ou eu quero viver uma vida que me desperte para algo eterno. Então eu vou ter que dar minha batalha. Eu vou ter que... E daí para dar a batalha, nesse plano que nós vivemos, é sofrido. É dar a vida. Não é uma coisa fácil. É abrir mão de várias coisas. Sem dúvida. É abrir mão de várias coisas. Se a gente lê a saga de grandes pensadores, eles deram a vida, literalmente, em vários sentidos. Abnegações de vários sentidos. Então, por que isso aconteceu?
Por que isso ciclicamente acontece no mundo? Não sei, o que precisa é... Alguém precisa arrumar o telefone da Madame Blavatsky do lado de lá, por exemplo. Ô Madame, por favor, volte aqui. Volte aqui e diz pra gente, você que é mais nova, você desencarnou faz pouco tempo, vem aqui dar um... como é que o ser humano precisa disso? Aquela alegoria, que para mim foi tudo alegoria, de Tomé, essas coisas, das coisas da religião, mas o ser humano ainda precisa do ver para crer, digamos assim. Então falta para ele esse ver para crer, que pode ser uma outra técnica, né? Isso aqui que você acabou de dizer. Como despertar essa vontade na pessoa, na abstração? Né? Se eu vejo alguma coisa, eu não acredito em nada. De repente, acordo de noite, eu estou acordado, eu estou sentindo dor, eu me belisco, um pernilongo me morde, eu estou acordado e tem alguém de pé no meu quarto. Eu vi, não estou louco, estou vendo aqui, tal, eu vi. Aquilo para mim, você pode me dizer o que você quiser. Que eu estava louco, que eu não sei o que, mas eu vi. Então, a partir daquela visão, daquele momento, eu tenho um novo alento à minha vida. Puxa, eu vi alguma coisa que se manifestou aqui na minha frente. Então, como fazer isso de uma outra forma? Isso que eu digo, onde buscar essa confirmação, não dessa forma tão real como a gente diz, né? Eu só vou acreditar no lápis se eu ver um lápis. Como fomentar isso? O que Blavatsky, o que as instâncias elas dizem? Como ir buscar essa força para ir buscar essa opção de vida? Assim, a minha vida não é essa aqui. Eu posso escolher, que você disse, eu posso escolher uma vida de prazeres, de medos, disso aqui, então, ou como eu posso pleitear alguma coisa superior que eu não sei o que é, mas eu sinto. Como é que é isso? Como despertar isso? Esse que é o grande X. O que eu tento assim compreender um pouco estudo isso, que eu tenho, falar a sua própria experiência. É que ao longo da saga da humanidade, né, desde o início da manifestação do homem aqui no nosso sistema, no planeta Terra específico, ele vem passando por vários aperfeiçoamentos. E esses aperfeiçoamentos teve tempos que eles eram mais próximos do espírito. E com o desenvolvimento humano, a gente chegou muito próximo à matéria. Nós estamos vivendo num momento muito denso. Então a gente se afastou da fonte. Exatamente. Então, o afastamento da fonte, que somos nós mesmos, né, gera muito mais obstáculos. É muito mais difícil da gente, em algum grau, né, se apropriar dessa essência. Né? Então eu vejo que, e Blavatsky coloca isso muito claro, né, que o homem precisa, depende do seu ciclo, da sua fase de amadurecimento, procurar manter sempre uma vida reta, né, uma vida pelo lado do bem. Né? E tem um autor que eu gosto muito que se chama Bhagavad Das, que ele fala sobre a ciência das emoções. O livro dele é Ciência das Emoções. E ele fala num aspecto muito interessante que se nós trabalharmos, que existem dois grandes sentimentos ou duas grandes emoções, que é o amor e o ódio. Sim, puxa. E no amor tem um elenco de emoções, né? Várias hierarquias, né? Até esse amor mais carnal, que é o que nós achamos que é amor, que não tem nada de amor. E no ódio, a mesma hierarquia, né? Inclusive o medo faz parte do ódio, a indiferença faz parte do ódio, a dúvida faz parte do ódio. Então, ele coloca que nós devemos optar em que lado nós queremos estar, porque a vida é dual. Tem vida nos dois lados. Por incrível que pareça. Tem, claro que sim. Existe vida nos dois lados. Então, que nós devemos optar, né? Para que lado nós queremos vibrar a nossa energia. E se nós vibrarmos pelo lado do amor, a psique tem muito mais chance de se apropriar de quem ela realmente é. Porque a alma humana, ela caiu, ela se afastou da sua essência espiritual. E quando ela é colocada em provas, nos seus ciclos aqui, de vidas em vidas, ela é colocada em várias provações. Nada que acontece conosco é por acaso.
Pô, mas por que está acontecendo isso comigo? É semeadura, né? Então assim, nós estamos, ou foi feito nessa vida, ou foi feito em outras, e são lições que eu não aprendi, que eu preciso aprender, então eu vou precisar viver aquela situação novamente. Então, à medida que a alma reconhece que essas experiências precisam ser aprendidas, e que elas precisam ser aprendidas com a substância do amor, e não com a substância do ódio, ela avança. E ao avançar, ela tem chance de ir se linkando cada vez mais com quem ela realmente é, porque nós somos seres espirituais. E as próximas raças futuras, que 6ª e 7ª raça, elas pouco vão necessitar de um corpo físico. Sim, sem dúvida. Vão ser muito então, mais sutis. Nós vamos necessitar de quê? Da nossa própria essência para nos desenvolvermos e continuar a saga do aperfeiçoamento do plano divino da humanidade. Então eu vejo que cada um de nós, independente do nível de desenvolvimento que estejamos, procure trabalhar pelo lado do amor. Procure vibrar no amor. Cada vez mais. Procure vibrar na humildade, numa vida mais justa, mais reta. Procure vibrar nessa grande lei, que é a lei do karma. Se fizeres o bem, colherás o bem. Se fizeres o mal, colherás o mal. Então, vibrar nessa lei, que é a grande lei que rege toda essa estrutura do universo, se nós vibrarmos nessa lei e termos ela como consciência, a gente tem um certo alento para andar na jornada aqui do planeta Terra, porque não é fácil andar aqui. Não é não. Blavatsky diz que isso aqui é o inferno. Se existe inferno, inferno é aqui. Então, não é fácil viver aqui. Mas também, por outro lado, é a grande escola da vida. É a grande escola da vida. Então, estar no planeta Terra, poder conviver nessa grande unidade, nessa grande fraternidade de homens e seres divinos que estão nos acompanhando no plano deles, que é um plano invisível, um plano sutil que nós não vemos mais, mas que nós somos oriundos desse plano. Isso nos traz alento, e eu vejo que a doutrina secreta, o grande objetivo dela foi fomentar isso de novo na alma humana. Será que a vida é isso aqui? Tem certeza que acaba aqui? Será que tu precisa ter provas do outro lado? Fala da doutrina secreta na sua vida. O que ela serviu para você? A primeira vez que esse livro caiu na minha mão, quando eu abri, assim, eu não entendia nada. É no comum isso aqui. Mas eu disse, tem alguma coisa nesse livro que me chamou, que me prendeu. Não era nada de ouvir falar isso aqui, aquilo lá, né? Nada. Eu nunca tinha ouvido falar, nem de Blavatsky. Tá. E como a maioria das pessoas. Sim. E quando esse livro caiu na minha mão, eu comecei a ler algumas coisas e eu disse, isso aqui faz sentido. A própria ciência está tentando comprovar isso, a abertura do universo. Esse livro faz muito sentido. Só que eu não entendia nada, eu não tinha base para compreensão. Então eu comecei a estudar do meu jeito. E como eu tinha uma base filosófica, por estudar filosofia desde jovem, uma base de mitologia, isso foi me ajudando a trabalhar com a doutrina. Mas o livro que me levou para a doutrina secreta mesmo, para uma compreensão maior, não foi a própria doutrina. Qual foi? Foi a Carta dos Mestres. A Carta dos Mestres? Os 2 volumes, que foi um livro que foi publicado após a morte de Sinit, que foi um grande teósofo que ajudou em todo o movimento teosófico, no início do movimento teosófico. Esse livro que você citou, esses 2 volumes, são livro da Sociedade Teosófica, da Teosofia? As Cartas dos Mestres foi publicado pela Sociedade Teosófica. Sociedade Teosófica, tá. As Cartas dos Mestres. As Cartas dos Mahatmas, dos Mahatmas, ok. E esse foi um livro que me despertou muito. Te ajudou bastante. Bastante. E depois, o trabalho solitário do estudo da doutrina. E eu estudo de uma forma muito peculiar, assim. Eu estudo fazendo mapa mental, eu faço desenhos, eu tento trazer aquela simbologia para aquilo que vai fazendo sentido para mim. Eu estudo escrevendo, então vou fazendo meus cadernos.
Né? É bacana isso. Eu vou compilando material, vou fazendo os meus desenhos, né, do que seja a estrutura das instâncias. Né? Existe um grupo, vocês têm uma, como é que se diz? Como é que a gente pode chamar? Departamento, loja? Como é que é o grupo da Sociedade Teosófica? São lojas, né? São lojas? Aqui antes nós éramos um grupo de estudos então, e agora nos tornamos lojas. E vocês têm isso, vocês fazem reuniões periódicas e trocam ideias, conhecimentos nessas reuniões, é e isso? aí o ano passado a gente construiu um grupo de estudo específico da doutrina secreta, Sim. que se reúne aos sábados, né? E a gente vai estudando de forma muito intuitiva, né? Bacana, né? Porque gradativa. Trocando ideias, né? Fica muito mais fácil. Para encerrar, pergunta. Tudo isso que nós falamos agora, você falou, é necessário você adquirir um certo grau de consciência para você entender o que nós falamos aqui. Consciência. Você tendo consciência, você fica muito mais fácil esse caminho. Doutrina secreta, instâncias de Dzyan, elas ajudam você a abrir a consciência ou não? De alguma certa forma ou não? Ajudam? E como ajuda? E como ajuda? Porque a doutrina secreta ela não é só uma compilação de ideias intelectuais. Ela tem dentro dela um conjunto mágico, um conjunto... o esoterismo em si, ela tem um conjunto que... Uma alquimia, vamos chamar assim? Exatamente, tem algo que te desperta. Só que tem um pequeno detalhe, assim, ó, não procure abrir o texto da doutrina secreta com uma mente cheia de coisas. Esvazie a mente, desconstrua ideias. Porque se tu abrir a doutrina secreta com uma mente fanática, dogmática, religiosa, tu vai travar. Se tu abrir a doutrina secreta com uma mente materialista, científica, tu vai travar também. Né? Então, eu posso ter o meu dogma, a minha ciência, mas eu tenho que abrir espaços para que a doutrina possa ir transitando, porque ela é a maga ciência. Então, e saborear por partes, né? Não querer... Exato. E de forma muito humilde, né? Sem tanha, sem fome. Sim. De querer saber. Com o coração muito puro. E sempre com aquela ideia assim, por que não? Por que não poderia ser assim? Eu não compreendo. Acho que não é assim. Mas por que não poderia? Se tanta gente escreve sobre isso, por que eu não poderia estudar então esse caminho aí? Então eu vou ver. Porque os grandes mestres dizem, não acreditem em mim, em nada do que eu estou falando. Ter a sua própria experiência. Em prova. Exatamente. Isso aí. Depois que vocês colocarem em prova, aí sim vocês vão ver se isso faz sentido para vocês ou se isso não faz sentido. E isso amplia a consciência. Que bacana. E eu gostei muito disso aqui. As dicas que você deu foram preciosíssimas, principalmente na forma de ler, como você disse. Né? Vamos só para encerrar, vamos rememorar o caminho que você deu. Sim. Então, quem quiser, pega o outro aqui, por favor. Aqui. Isso, começa por aqui. Quem se interessou, tenho certeza que muita gente, porque a linha do Vida Inteligente, começa pelo Sabedoria Eterna, as instâncias de Dzyan, o livro da meditação mística, para você começar a entender um pouquinho do que vai ser feito. Depois, esses livros todos, onde a gente consegue esses livros? Esse aqui está esgotado, eu acho que tu consegue no estante virtual. No estante virtual, nesses livros de sebo. Isso. Tal. Pensamentos da filosofia esotérica. Esse a Sociedade Teosófica tem. Só entrar no site. Isso, entra no site Sociedade Teosófica Brasileira, tem. E a partir daí você vai para a doutrina secreta, começando pelo índice, como ela disse, resumo, a Josi falou, pelo que resumo. É no final, aqui bem no finalzinho. Aí depois do resumo você vai para o Proêmio. Proêmio, onde vai trabalhar as três proposições. As 3 proposições, exatamente, que é na página 80 e pouco. É 85. E aí sim você começa a ler isso aí. Olha, só essas dicas já são preciosas, vai servir já para mim. Que agora eu tenho certeza que a partir de agora eu vou começar a gostar ou entender um pouquinho a doutrina secreta. Sim, com certeza. Então, pode dar o seu recado, então, o que você quiser, passa para o nosso telespectador, sobre isso que nós falamos, passa um incentivo para buscar esse conhecimento, para buscar essa sabedoria fantástica de HPB, e deixou para nós aí. O que eu coloco assim, se você que está escutando a gente tem esses questionamentos de saber quem a gente realmente é, de onde nós viemos, para onde nós vamos, né? Soltem as velhas ideias,
se permitam a fazer uma experiência, né, como Platão diz, de adentrar as ideias, né? Platão diz que existe o mundo das ideias, esse grande mundo arquetípico. E para que a gente acesse esse mundo, nós temos que ter um esvaziamento das velhas ideias. Tem que dar espaço, né? Porque a abstração em si, tu expande uma ideia até que ela se reduz. Então, tu novamente tem que abrir espaço e expandir de novo, senão eu fico reduzindo. Sem dúvida. Sem dúvida. E eu vejo que muitas linhas, tanto religiosas como científicas, acabam ficando reduzidas em suas ideias, em seus dogmas, em suas... Aquelas bitolas, né? Então, amplia. Viseiras. Quem quer ampliar a sua consciência é um bom estudo. Doutrina secreta é um bom estudo. Né? Mas comece sem pretensão de querer saber a verdade. Mas é um caminho para se encontrar as verdades. De repente pode não ser o seu caminho, mas pelo menos tente, né? Sim, claro. Né? Josi, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer. Outra oportunidade a gente conversa sobre outro tema teosófico, que é muito bom, né? Então, para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Obrigada.